Olá a todos, nossos ouvintes, quem nos acompanha pela internet, também a toda a igreja. Estamos gravando num formato diferente, o encerramento da primeira fase da experiência no lar, nossa série de mensagens com enfoque ao resgate da família. E queremos que você acompanhe e tenha isso guardado também da melhor forma. Pela manhã, nós falamos a respeito de ter um prato a mais, como abrir o nosso lar para um novo amigo, para desenvolvermos relacionamentos, para trazermos para perto, não só da mesa, mas principalmente de Cristo, através do nosso procedimento, o amor de Cristo, a graça, a bondade dele e o aconchego do nosso lar. E agora à noite vamos falar sobre o princípio do também. O princípio do também tem a ver com a diferença da visão da mulher para o homem para alguns detalhes. Quando o homem se propõe a fazer alguma coisa no lar, por exemplo, a louça do café da manhã, ele não pode esquecer também de algum detalhe, ou de lavar, ou se ele lavou a louça, ele também deve guardar a louça, porque se a esposa chegar em casa ou perceber que ele fez uma coisa e não fez a outra, para ela ele não fez nada. Isso acontece em diversas ocasiões e em tudo as mulheres sentem isso, porque o serviço delas é sempre completo, elas não deixam nada para depois. E o homem precisa aprender com esse princípio, porque é um princípio bíblico também, como nós vamos ver. E quando ele se propõe a fazer algo, também deve fazer um serviço que é o melhor serviço e o serviço completo, sem deixar nada para trás, sem deixar passar nada. No início da nossa série de mensagens, nós focamos isso, essa pergunta: o que temos deixado passar? E tanto na prática, como na Bíblia, como nos 10 mandamentos, como nós já vimos, como nos ensinos de Jesus, não podemos deixar de passar nada. Então, temos que fazer também os pequenos detalhes. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, é um fundamento para isso e diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando formos realizar alguma tarefa em nosso lar, não podemos fazer como qualquer coisa, mas como para o Senhor. Não estamos fazendo para agradar alguém físico, apesar de também ficar contente, a pessoa que vai receber o serviço, mas principalmente devemos fazer certos de que estamos fazendo primeiro para o Senhor. Uma ocasião, em Gênesis capítulo 24, você pode abrir e acompanhar, é um texto bastante bonito essa história. Quando Abraão manda o seu servo mais experiente, ele não mandou qualquer um, mas o mais experiente, para procurar uma esposa para seu filho Isaque. E ele não podia encontrar qualquer mulher e levar para ser esposa de Isaque. Tinha muita coisa, muitas implicações a respeito disso. Muitas promessas envolviam essa escolha. E então o servo, chegando lá na cidade que Abraão havia lhe indicado, ele orou ao Senhor e pedindo orientação. E na sua conversa com Deus ele entendeu que a pessoa que ele fosse procurar, ele devia ser feito isso numa fonte onde várias moças iam buscar água. Era um dos afazeres das mulheres, buscar água do poço. E na sua conversa com Deus, ele entendeu o seguinte, que a mulher que fosse a escolhida para ser esposa de Isaque, quando ele pedisse água, ela não ofereceria água somente para ele, mas também para os camelos que ele tinha levado para a viagem, com vários presentes, vários agrados que receberia a família, tanto da futura esposa como a própria esposa, como um dote para que ela fosse se casar com Isaque.
sendo que isso já seria um presente. E chegando lá na fonte, então, foi assim que aconteceu. Quando ele pediu água para a moça também ofereceu para os camelos. E eram necessários 200 litros de água para saciar a sede dos camelos. Então não era um copinho de água, era um esforço. Não era uma coisa tão comum a oferecer naturalmente toda essa água para alguém, mas ela estava disposta, ela estava separada já por Deus, com um sentimento no coração de fazer também algo a mais e não apenas o que lhe era solicitado. E isso fez parte do princípio compreendido do também servir, além das possibilidades, além das necessidades normais, mas fazer algo a mais para acrescentar como uma revelação da bondade do Senhor. O princípio do também é definido pela disposição de fazer mais do que lhe é pedido, sendo sensível à necessidade do outro. O princípio do também não tem limites. Então, enquanto houver necessidade, nós também devemos servir. Quando Jesus reuniu os discípulos à mesa para a última ceia pascal, ele também fez valer esse princípio e adotou novamente esse cuidado, esse ensino. Em João capítulo 13, versos 3 a 17, você pode acompanhar que antes de celebrar a ceia, ele se levantou, colocou a toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele não lavou só dos discípulos bonzinhos, mas também ele lavou os pés de Judas. Ele já sabia o que ia acontecer, quem iria traí-lo, e inclusive ele menciona isso antes de lavar os pés de todos. Ele não queria demonstrar bondade somente a alguns, aos discípulos mais próximos, como Pedro, Tiago e João, mas ele incluiu até aquele que iria traí-lo. Então o princípio do também envolve não só pessoas convenientes do nosso círculo de amizade, mas também pessoas que às vezes não são inconvenientes, que nos perturbam, que causam algum sentimento mal, ruim no nosso coração. Alcança todos que precisam, independente de serem convenientes ou não na amizade conosco. Assim como devemos ter um prato à mesa para eles, devemos também estar dispostos a servi-los quando isso é necessário. E ele fez isso, Jesus. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele se reclinou mais uma vez à mesa e começou a conversar com os discípulos sobre as questões profundas da vida, como o amor, como entregar-se, como a dar sua própria vida e o seu amor para que todos o reconhecessem como Senhor. Ele não exigiu ser reconhecido como Senhor por uma imposição, mas por o fato de dar-se às pessoas. Isso era algo natural. E constrangia as pessoas em amá-lo por causa do seu empenho em amar também, servindo cada um deles. E a nova aliança estabelecida por Jesus garante a vida eterna, mas também acompanha a nossa jornada aqui. Então não é só na eternidade que nós vamos perceber esse amor de forma real, mas também vivendo aqui nós vamos experimentar o serviço dele por nós, o acompanhamento diário, o suprimento diário, o amor diário, a paz diária, ininterrupta na nossa vida e no nosso convívio. E é isso que nós devemos ter, experimentar e também compartilhar com os outros com quem convivemos. O princípio do também manifesta-se no meio da atitude e da disposição de olhar além de nós mesmos e levar em consideração o outro. Nenhum tipo de serviço pode nos diminuir. E aqui nós vemos em João, capítulo 13, versos 3 e 4, mesmo questionado por Pedro com respeito ao tipo de serviço que ele queria oferecer,
de lavar os pés, que era um serviço de servo. Então Jesus confronta Pedro que se ele não permitisse que ele lhe prestasse esse serviço, ele não teria parte com ele. Porque Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para nos servir. Mas ele era consciente da realeza que estava sobre ele, do senhorio que estava sobre ele, da dignidade de ter tudo debaixo dos seus pés. E ele sabia que fazer um tipo de serviço simples nunca iria diminuí-lo naquilo que ele era em sua essência, como Deus e Senhor. Lucas capítulo 22, verso 27, também Jesus ensina: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, normalmente quem está à mesa é alguém que está recebendo honra por ser convidado para participar de uma refeição. Mas Jesus estava ali com eles como quem serve, quem veio ensinar o amor, o cuidado, não só em aparência, não só de forma didática, mas também prática e real para todos que precisavam aprender e para nós que precisamos aprender também nos tempos de hoje. E concluindo, nós podemos observar então algumas das experiências de serviço e de generosidade do princípio do também em 3 situações relatadas aqui, que eu quero frisar novamente. Jesus é o exemplo maior porque ele lavou os pés dos discípulos, e não só dos discípulos, mas também do traidor, do Judas. Ele não o excluiu desse serviço, demonstrando a ele que, mesmo sabendo que ele o trairia, ele também era alvo do amor de Jesus. O samaritano também cuidou da vítima de assalto, mas também deixou 2 denários ao hospedeiro para providenciar o que fosse necessário para os cuidados a que ele precisasse durante o tempo em que ele estivesse viajando. 2 denários era mais ou menos o valor de preço de um trabalhador comum daquela época de 2 dias. Então não era pouco dinheiro. E ele falou que mesmo assim, se ele precisasse de alguma coisa, ele também poderia comprar, que na volta ele seria restabelecido do valor. Então ele não só cuidou das suas feridas imediatas, como também providenciou o bem-estar dele para mais um tempo, até que ele ficasse completamente restabelecido, enquanto o escriba e o levita passaram de largo sem querer se comprometer com aquela situação. Então, muitas vezes nós também, dentro do nosso lar, até passamos de largo quando percebemos que um dos nossos filhos, ou que a nossa esposa, ou que a nossa família está precisando de algum tipo de auxílio, de cuidado, e não podemos fazer isso, devemos estar comprometidos. Esse princípio também é para nos ensinar com respeito a essa questão. Quando você perceber uma necessidade, quando você perceber algo que precisa ser feito, não pense que aquilo não é sua responsabilidade, que aquilo vai te diminuir de alguma forma. Faça, e faça também além daquilo que você está vendo. Perceba, preste atenção e se envolva completamente no serviço que precisa ser prestado. Rebeca, a mesma coisa, a noiva escolhida de Isaac, ofereceu água ao servo de Abraão e também para os camelos. Ela teve a visão, ela percebeu que deveria oferecer e foi recompensada. As promessas do Senhor se cumpriram sobre ela. O plano de Deus se realiza quando nós também fazemos além do necessário. Então, por isso, não devemos reter conosco a nossa condição de fazer também as coisas que não estão à primeira vista, mas são necessárias serem feitas. Tudo o que temos aprendido
é para subirmos o nível do nosso relacionamento com Deus e com nossa família. Saia do básico. Esse é o nosso desafio para esse encerramento da primeira fase da experiência no lar. Saia do básico e também ofereça o melhor. Quero orar com você, como temos feito sempre no final de cada mensagem, te desafiando em Deus para que você se disponha a servir, oferecer o melhor no seu lar, à sua família que quem mais merece o seu serviço, a sua igreja que está dependendo de você para servir em algumas áreas que Deus te capacitou para realizar o serviço. E talvez você esteja até vendo a necessidade de fazer do serviço ser feito, mas não se envolveu ainda. Você também precisa levantar-se e ir servir. Todos nós juntos podemos realizar a obra que Deus tem planejado para nós, mas sozinho isso não é possível. Então feche seus olhos e acompanhe a minha oração. Senhor Deus, temos vários homens sendo alcançados e a quem essa mensagem tem chego. E nós queremos te pedir que o Senhor abençoe e desperte os homens de nossa igreja, os nossos ouvintes também, aqueles que estão acompanhando essa série de mensagens de alguma forma, e que haja um despertamento para o serviço, e um serviço não feito de qualquer forma, mas que seja acrescentado também os detalhes a respeito das necessidades que temos visto e não temos ligado. Cada vez que percebemos algo que precisa ser feito, Deus, o Senhor está nos chamando para nos aproximar dessa necessidade de fazer alguma coisa. E nós, conscientes disso, queremos nos dispor a servir o Senhor em nossa família, aproximando pessoas da bondade do Senhor, do teu amor, ensinando-lhes como o Senhor tem nos amado, como tem suprido as coisas em nosso lar, como o Senhor tem nos curado, tem preparado para nós a eternidade. E nós queremos também oferecer, através da pregação do teu Evangelho, isso a outros. Que haja um grande comprometimento nosso com isso, para expandir o seu reino aqui nesse mundo. Também na nossa igreja, quantas vezes olhamos e percebemos que algumas áreas precisam de mais serviços, mais pessoas servindo, integradas, cumprindo o dom que o Senhor deu. E nós não queremos ser homens negligentes, nós queremos também estar envolvidos nos detalhes daquilo que o Senhor deseja que façamos, que o Senhor nos capacitou para fazermos, e queremos, comprometidos com o Senhor, oferecer o melhor. Que não seja incompleto o serviço que o Senhor nos chamou para fazer, mas que possamos também ir além, sairmos do básico, sairmos daquilo que hoje é raso já para nós, e irmos para as profundezas da relação com o Senhor, um relacionamento com experiências reais que possam ser compartilhadas com outros, alcançando cada vez mais pessoas. Que o comprometimento dos homens da nossa igreja possam fazer toda a diferença agora nessa nova fase que estudaremos, Pai, e que possamos nos achegar uns aos outros dispostos para servir, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.